Bom dia! Seja bem-vindo ao seu Magazine dessa terça-feira, dia 13 de setembro. Bom dia, Nath. Bom dia, Lúdia. É isso mesmo. Aumenta o volume da TV que o Magazine está só começando e você acompanha agora os destaques de hoje. Vamos falar de saúde. Você vai entender o que é a sepse, uma doença ainda desconhecida por muitos, mas que atinge mais de 600 mil brasileiros por ano. E na culinária do dia tem um prato saudável, um arroz tailandês com frango. E ainda, está pensando em cortar os cabelos? Veja a tendência dos cortes desconectados. Muita coisa boa a partir de agora e você já pode participar conosco, viu? É só acessar a nossa página do Facebook, Magazine TV A Crítica, curte, deixa seu comentário, tira uma foto, pode estar assistindo junto com o filho, junto com o animalzinho, posta na nossa página que daqui a pouquinho a gente faz essa interação ao vivo com você de casa. E também posta a foto do que você está preparando hoje pro almoço. Daqui a pouquinho a gente tem uma receita deliciosa para quem está começando uma dieta nessa semana, né, Nath? É uma boa sugestão. Agora vem comigo para você ficar bem informado e saber quais são as principais notícias do dia aqui em Manaus. Bom, o Terminal 2 da Cachoeirinha, que foi entregue à população no início desse mês, com uma nova estação de conexão, vai voltar a funcionar como ponto de integração do transporte coletivo. Após a reforma do espaço, a integração entre ônibus no local só era permitida através do cartão Passa Fácil, além de algumas linhas que passavam pelo terminal terem deixado de circular por lá. Essas mudanças causaram uma série de insatisfações entre os usuários que chegaram, inclusive, a fazer manifestações pedindo a volta do T2. Em meio à pressão popular, o prefeito Arthur Neto resolveu voltar atrás e o terminal da Cachoeirinha passa a funcionar como antes. Só que a data para as mudanças começarem a valer ainda não foi divulgada pela prefeitura. E atenção, estudante que está inscrito no Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Por conta da greve dos bancários, os documentos de regularidade de inscrição e matrícula vão ter um prazo maior para que sejam aceitos pelos agentes financeiros. Os prazos de validade expirados durante o período da greve ou até 10 dias após o término da greve devem ser aceitos pelos agentes financeiros do FIES para fins de contratação e renovação da operação de crédito. Os documentos podem ser entregues às instituições até o 20º dia subsequente ao término do movimento grevista. Lembrando que a greve dos bancários continua e está entrando aí no seu 6º dia. Então fique atento para quando acabar a greve você poder fazer aí o seu financiamento. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, dia 12, a cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha. Foram 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções. A medida põe fim a um dos mais longos processos a tramitar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que se arrastava por 11 meses e interrompe o mandato de um dos políticos mais controvertidos dos últimos anos. Agora, com esse resultado, Cunha perde o mandato de deputado e fica inelegível por 8 anos, mais o tempo que lhe resta da atual legislatura. E você tem mais informações no portal acritica.com. Gente, a Fundação Hemoan está convocando doadores para ajudar na reposição do estoque de sangue. Após o último feriado, a situação do local está bem crítica e, nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. A sala de espera do Hemoan estava cheia. Os doadores atenderam ao chamado, que tem o objetivo de recuperar o estoque crítico que o Hemocentro enfrenta nesse período. Para se ter uma ideia, se alguém precisar de sangue tipo A positivo, só pode contar com pouco mais de 140 bolsas. O sangue O é um dos mais procurados. Existem, aqui no Hemoan, pouco mais de 200 bolsas de O positivo e apenas 20 de O negativo, que é o doador universal. Por isso, a meta do Instituto é dobrar esse estoque pelo menos até o fim da semana. Qualquer tipo sanguíneo doado faz toda a diferença para os hospitais do Amazonas. Quem já é doador não pode ter ingerido bebida alcoólica ou medicamentos 24 horas antes. Voluntários de primeira viagem também são bem-vindos, como Piatã, que chegou de Natal há pouco tempo e fez a primeira doação de sangue aqui em Manaus. É um grande prazer poder doar, lembrando que homens podem doar de 2 em 2 meses, as mulheres podem doar de 3 em 3 meses. É um gesto de amor, é um gesto de ajudar o próximo. Ele não estava sozinho. Mais de 20 funcionários da Marinha se reuniram para reforçar o estoque. E as portas do Hemocentro continuam abertas para quem quiser ajudar. Fazemos esse apelo, primeiro,
venha documentado, traga sua carteira de identidade, um documento oficial com foto e contendo o RG, venha bem alimentado, contamos com você. Você que é nosso parceiro, você que é solidário. Olha, e lembrando, só para reforçar, que para doar é preciso ir até o Hemoan, lá na Avenida Constantino Nery, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 6 da noite. E também é possível doar no posto de coleta da Maternidade Ana Braga. De segunda a sexta-feira, o horário é um pouco diferente, é das 8 da manhã até a 1h45 da tarde, na zona leste da cidade. E, aproveitando o assunto, vamos falar de saúde? No Viva Bem de hoje a gente vai falar sobre sepse. A síndrome ela trata-se de uma inflamação generalizada causada por bactérias. E apesar de ser pouco conhecida, a sepse é responsável por muitas mortes. No Brasil, só para você ter uma ideia, são registrados 670 mil casos por ano. E para alertar sobre esse problema, hoje, nossa cidade de Manaus e outras capitais do país recebem ações de conscientização. Aqui no estúdio eu estou recebendo o doutor Wilson de Oliveira Filho, que é presidente da Sociedade Amazonense de Terapia Intensiva, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Magazine. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e estamos aqui para tentar esclarecer. Doutor, estava vendo um pouquinho sobre a sepse e me chamou muito a atenção porque eu vi que ela causa mais mortes do que o infarto e que o câncer. E aí eu fiquei um pouco assustada. Eu queria que você explicasse para quem está em casa o que de fato é a sepse. Tá certo. A sepse, então, é uma reação anormal do organismo a uma infecção. Geralmente, o que acontece? Quando a gente tem uma infecção, o organismo começa a sintetizar anticorpos, né, estimula o seu sistema de defesa e, na maioria das vezes, a gente consegue deter essa infecção. Em algumas situações que a gente não sabe a verdadeira causa, né, o que acontece, algumas pessoas reagem de maneira exacerbada. Então, essa infecção gera uma inflamação generalizada e aí ela progride para falência de outros órgãos. Aí tem disfunção renal, disfunção do sistema nervoso central, disfunção cardíaca. E esse tipo de infecção generalizada, entre aspas, né, que o leigo conhece, é que é a sepse, que a gente tem isso como uma doença muito frequente, como você falou, atinge mais ou menos 15 a 17 milhões de pessoas no mundo, cerca de 600 mil, né, no Brasil, como você bem acentuou, e infelizmente é uma doença de mortalidade alta. Pois é, eu vi que nesses dados que a gente estava falando, né, que 670 mil pessoas são atingidas pela sepse no Brasil, metade delas chegam a falecer por causa da sepse. Exatamente. E muita gente não conhece essa doença, né, Exato, doutor? é. E aí eu queria que você falasse agora um pouquinho, você acabou de dizer sobre a infecção em um determinado órgão. Então quer dizer que essa inflamação ela pode se espalhar pelo corpo? Exatamente, porque geralmente uma infecção comum, sem se tornar uma sepse, a gente tem, por exemplo, sintomas de gripe ou pneumonia. Você tem uma tosse, né? Toma um antibiótico, uns 5 dias ele fica melhor. Se o paciente desenvolve sepse, essa infecção persiste, além da pneumonia, ele começa a ter muita falta de ar, ele começa a ficar tonto, provavelmente porque a pressão está caindo, então ele começa a ter manifestações de disfunção de outros órgãos, aí a urina começa a diminuir, entendeu? Então uma infecção respiratória levou à disfunção do rim, né? Cai a pressão, disfunção circulatória. Você falou aí um pouquinho de alguns sintomas, né, da sepse. A gente preparou uma arte para você que está em casa entender um pouquinho melhor e a gente vai mostrar agora para você. Olha só, nessa arte a gente está vendo, né, doutor, que tem ali os pulmões, né, são alguns órgãos do nosso corpo, para você que está em casa entender. Exato. E aí, por exemplo, a pessoa tem uma infecção no pulmão, não é, doutor? E aí a respiração dela acaba ficando muito acelerada, ela fica com falta de ar. São alguns dos sintomas para quem tem a infecção pulmonar, certo? Exatamente. E quando ele complica com sepse, olha lá, ele pode estender a inflamação para os rins e aí vai diminuir a quantidade de urina. Para o cérebro, aí principalmente na pessoa mais idosa, ele começa a ter confusão mental, começa a ficar agitado, ter alucinações. Para o coração, como eu falei, a pressão abaixa, aí ele começa a ter tonturas, vertigens e quando faz o exame de sangue, confirma a queda das plaquetas. Então o que a gente quer orientar é que
essas pessoas que têm infecção, que não estão andando bem, o tratamento não deu certo, que ele procure logo um atendimento médico para ver se ele está evoluindo para sepse, né? Então, geralmente, como eu expliquei, infecção urinária tem dor na urina. Toma remédio e com 3 a 5 dias está melhor. É porque é causado por bactérias, Por bactérias. né, Na verdade, a sepse é causada por bactérias, por fungos, por vírus, né? Micro-organismos, né? De uma maneira geral. E aí, se essa infecção não vai bem, o que a gente alerta é assim, porque o tratamento da sepse depende de precocidade. Então, para alcançar a precocidade, a gente tem que ter a população ficar alerta, que é a finalidade da nossa entrevista, né? Ficar alerta para que é a doença e procurar o atendimento médico de maneira bem rápida. E o sistema de saúde também tem que estar preparado, tem que ter equipes treinadas para identificar rapidamente os doentes, porque uma vez identificado precocemente, tomadas as condutas precocemente, a tendência é diminuir essa alta mortalidade. Muito bem. Olha, você estava falando aí um pouquinho, né, de que as pessoas realmente devem ficar alertas. E a gente sabe também que aqui no nosso país existe um número muito alto de fumantes. E a gente viu que existe a infecção ali pulmonar. Essas pessoas que fumam ou que são ex-fumantes, elas devem ficar mais atentas à sepse, doutor? A sepse, ela comete, na verdade, toda a população, os jovens, os velhos, os idosos, né, as crianças. Então, ninguém está isento de ter uma sepse. Tem alguns grupos de risco que são mais propensos, tipo quem tem doença crônica, tipo fumante, quem tem insuficiência cardíaca, os recém-nascidos e os idosos. Então, esses realmente têm que tomar ainda mais cuidado quando ele tiver alguma infecção para que ele consiga identificar logo o sepse, procurar um atendimento e tratar. Muito bem. E olha, para você que está em casa, né, para alertar um pouquinho sobre a falta de conhecimento da sepse, hoje a nossa cidade de Manaus e outras cidades do país também estão recebendo ações sobre esse tema. E a gente vai agora lá para o aeroporto Eduardo Gomes, onde está a nossa repórter Micaele Cevalho. E a Mica, ela está acompanhando esse trabalho, né, de conscientização. Bom dia, Mica. Eu queria saber o que vai ser feito por aí hoje. Bom dia, Nath. Olha, o trabalho por aqui já começou desde as 10 horas da manhã. A gente tem algumas equipes aqui no aeroporto. A gente está justamente aqui no saguão do desembarque. Daqui a pouquinho tem voo chegando. E a intenção das equipes é justamente essa, de aí contribuir com esse trabalho, esclarecendo a população que chega por aqui. Eu vou conversar com o Dr. Paulo, ele que é representante aí da Sociedade Amazonense de Terapia Intensiva e está ajudando a coordenar o trabalho por aqui. Doutor Paulo, o que o senhor já percebeu aqui? A população desconhece um pouco o que é a sepse, né? Bom dia para o senhor. Bom dia. Realmente, a população não sabe o que é sepse. Nosso objetivo aqui é esclarecer para a população geral o que é a sepse, como identificar os primeiros sinais e sintomas de sepse, o que fazer, aonde buscar ajuda. E a gente está distribuindo uma cartilha que está dando um explicativo, uma charge, explicando para a população geral como identificar os sinais e sintomas de sepse para que a gente possa detectar o mais rápido possível essa doença e poder diminuir um pouco esses números tão alarmantes de mortalidade no Brasil e no mundo. Essa campanha acontece no Brasil inteiro, também no mundo, né? Por que escolhem principalmente aeroportos e rodoviárias para esclarecer a população? O nosso objetivo é pegar locais onde a gente possa ter um fluxo grande de pessoas, onde a gente possa orientá-los e que eles possam disseminar esse conhecimento, levar essa informação para os seus familiares, para outras pessoas de outros locais, até mesmo de outros países. Aqui mesmo, no balcão, na área de desembarque, né, do aeroporto internacional, daqui a pouco está chegando o voo, então a gente tem uma movimentação muito grande durante o dia inteiro. Começam os voos a chegarem aqui por volta das 11h30 da manhã. Doutor, vocês continuam o trabalho aqui até que horário? A gente vai, aqui hoje a atividade vai das 10 da manhã até as 14 horas da tarde. Nosso objetivo é exatamente pegar esses voos que estão chegando agora próximo ao horário de almoço, exatamente para a gente fazer essa divulgação, essa orientação. A campanha está acontecendo em Manaus e outras 13 capitais e no mundo inteiro através da Aliança Global da sepse. Aqui em Manaus, o trabalho é um trabalho conjunto, né? Isso, é um trabalho conjunto entre a Sociedade Amazonense de Terapia Intensiva e a equipe de CCIH e controle de infecção do Hospital Delfina Aziz, que a gente se uniu para estar aqui fazendo essa orientação em parceria com o ILAS e em parceria com a Aliança Global da sepse. A informação é um dos principais desafios de todas as equipes que trabalham, né, diretamente com essa doença. Tanto que no cartaz eles colocam assim, a sepse mata mais do que o infarto e do que o câncer, mas eles
colocam a seguinte frase, viu, meninas? Mas você sabe o que é sepse? A informação é a principal arma contra essa doença, né, doutor? Sim, infelizmente a população desconhece o que é sepse, né? E o nosso objetivo é mostrar para a população que qualquer infecção, desde uma infecção urinária, uma pneumonia, um corte, pode causar sepse, se não identificada adequadamente. Então a gente está chamando a atenção para aquela febre, aquele cansaço, aquele batimento cardíaco mais acelerado, alteração no sistema nervoso central, fica mais sonolento, produzindo pouca urina, são sinais de sepse e é importante que o familiar, o paciente, identifique esses sinais e sintomas e procure o mais rápido possível o atendimento numa unidade de pronto atendimento no pronto-socorro. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Micaele. Bom, e eu volto a conversar agora com o Dr. Wilson de Oliveira Filho, que está aqui com a gente, esclarecendo também um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora, doutor, é muito importante, né, que tenha essas ações de conscientização realmente pelo país inteiro, porque muita gente fica na dúvida sobre o que é a sepse. Mas quem está assistindo o Magazine agora, nesse exato momento, está se identificando, por exemplo, com alguns sintomas. O que deve fazer? Pois é, ele deve ficar atento a essas questões. Esses sinais de alerta, se ele está tonto, se ele está com muita fraqueza, por exemplo, se a falta de ar piorou, se a febre não cede, ele deve evitar automedicação e assim que ele identificar algum sintoma dessa qualidade, procurar o mais rápido possível o atendimento no serviço médico. E como que é feito o tratamento? Depende muito da infecção de cada órgão do corpo? Como é que é? Depende, porque o principal é você começar o tratamento com antibiótico de maneira mais rápida possível, antibiótico adequado, e aí o antibiótico, a escolha depende do sítio de infecção, né? Se for pulmonar é um tipo de germe, urinário é outro, sistema nervoso central, meningite é outro. Então você começar mais rápido possível o antibiótico adequado e fazer o que a gente chama de hidratação, fazer a reposição de volume pela veia. E além disso, coletar exames e quanto mais breve você fizer isso, melhor o prognóstico. A intenção dessa campanha de orientação, né, de esclarecimento é justamente tentar pegar mais cedo a doença, como o Dr. Paulo falou, né, e a gente poder atuar de maneira mais rápida para tentar diminuir esses números alarmantes, que é mais de 50% da mortalidade de sepse no Brasil. É verdade. A gente perde para a Índia e para a Argentina na mortalidade. Eu li sobre esse dado, inclusive eu vi que o sistema, né, de saúde, ele gasta muito dinheiro nas UTIs, né, por causa da sepse, inclusive mais de 14 bilhões por ano. Isso. É muito dinheiro, então você precisa cuidar sim da sua saúde. Vá até um posto de saúde, vá até uma clínica, um médico, um hospital e faça os seus exames regularmente, né, doutor? Isso. Natália, eu quero lembrar que, a princípio, a gente pensa que a sepse é só uma doença do doente internado, como causa de infecção hospitalar, mas isso não é verdade, não é só isso. Esses trabalhos do ILAS, né, que verificaram a mortalidade de sepse, são de pacientes que chegam ao pronto-socorro. Então a sepse adquire tanto no hospital quanto também em casa. Quer dizer que dá para pegar, então, dá para pegar em casa, isso. Olha só. Então você pega a infecção e se o seu organismo não reage de maneira adequada, você pode ficar séptico, pode ter uma sepse. Muito bem. Doutor, obrigada pela participação também aqui com a gente no Magazine. Obrigado pela oportunidade. Conversei com o doutor Wilson de Oliveira Filho, que falou um pouquinho mais sobre a sepse, né? Que hoje acontece o dia da sepse aqui na cidade de Manaus e no país inteiro, inclusive ações de conscientização. Você viu que a gente falou ao vivo com a Micaele Cevalho, que está lá no aeroporto Eduardo Gomes. E eu tô chegando aqui na cozinha com a Lud, porque já está aqui pertinho da comida, né, Lud? Claro, porque depois do intervalo a gente tem a receita do dia. E hoje, justamente para você que está procurando uma alimentação mais saudável, a gente vai ter um frango tailandês com arroz integral. Você vai ver como é fácil o preparo e como fica bem temperado, com muitos sabores. Uma comida bem gostosa. Já tô vendo que parece que tá gostoso, viu? E olha, ainda hoje tem o De Olho nos Famosos e a gente vai ver que a cantora Ivete Sangalo vai convidar uma apresentadora de TV para o desfile da Escola da Grande Rio, que a Ivete vai ser homenageada. E daqui a pouquinho eu te conto quem será essa apresentadora. Não sai daí não que o Magazine já volta.